Olá, irmãos e irmãs da Quarta Região, Deus abençoe vocês. Mais uma semana em que nós estamos aqui nesse Quarta com Bispo. Quarta com Bispo, você já se acostumou a essa nossa transmissão, esse nosso encontro semanal, todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui no canal do YouTube da Quarta Região. Mas eu não falo apenas para os metodistas de Minas Gerais, o Espírito Santo do Ceará. Eu estou falando para vários amigos e amigas que, de alguma forma, estão sempre aqui conosco, têm se afeiçoado esse tempo, têm buscado esses vídeos. Então, Deus abençoe vocês também. É uma grande satisfação poder fazer parte desse momento da sua vida de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Como eu falei na semana passada, eu começaria essa semana uma série de reflexões aqui com vocês sobre princípios fundamentais de igrejas saudáveis. E eu falei isso na semana passada e graças a Deus eu estou aqui hoje para cumprir esse tempo. Eu vou passar com vocês 4 semanas onde nós vamos, a partir de hoje, falar sobre princípios de igrejas saudáveis, de igrejas que se mantêm estáveis, de igrejas que crescem em todos os níveis. Por isso eu gosto dessa expressão igrejas saudáveis. Porque quando eu falo igreja saudável, eu não preciso especificar necessariamente a questão do crescimento numérico. Porque tudo que é saudável cresce, tudo que é saudável se desenvolve. Eu já devo ter mencionado aqui um exemplo que geralmente eu dou, que é o de uma criança. Eu sempre falo sobre esse exemplo porque para mim é um exemplo mais simples e mais claro e direto sobre esse tema. Uma criança recém-nascida, ela só engatinha. Uma criança que chega ali próximo do seu 1 ano de idade, 1 ano de vida, ela já fica em pé, agarrada nos móveis, nas paredes da casa, e ela vai dando os primeiros passos e cai. Você acha isso engraçadinho, bonitinho, você ri, todo mundo dá risada, acha muito legal uma criança que fica em pé e de repente cai no chão. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que fica em pé, agarrada nos móveis e de repente ela cai, você para de achar isso engraçado. Uma criança de 3 anos que não consegue ficar em pé, não consegue andar, você não acha nada engraçado, você tem a convicção de que tem uma anomalia ali, um problema ali. Ou seja, nós entendemos naturalmente o princípio do crescimento, do desenvolvimento, porque tudo que é saudável cresce. Uma criança saudável se desenvolve, anda, corre e avança na vida. Uma criança que tem algum malogro, algum problema, alguma dificuldade, alguma deficiência, ela não se desenvolve dessa forma e você para de achar engraçado. Então, tudo na nossa vida que se manifesta de forma saudável cresce. Então, por isso eu gosto dessa expressão, igrejas saudáveis, porque igrejas saudáveis crescem. Eu vou fazer a menção aqui de princípios contidos num livro que eu gosto muito, que é o livro Ninguém Detém, do pastor Elias Dantas. E eu estou fazendo menção disso porque eu pedi a ele, em novembro do ano passado, autorização para fazer menção desse livro. E ele disse, não, fica à vontade. Eu estive com ele em Curitiba, num congresso, eu falei, olha, pastor, eu tenho o seu livro, gosto muito e quero aplicar alguns princípios dele com a minha igreja. Ele falou assim, não, fica à vontade, pode citar, o livro não é meu, é nosso, ele falou, então pode citar naturalmente. E depois eu também falei com ele, também comuniquei-me com ele por e-mail e ele formalizou isso. Então eu tenho a autorização do pastor Elias Dantas, que é um incentivador de crescimento de igreja, um discipulador de pastores, ele me deu autorização para fazer menção disso. Eu não vou falar de todos os pontos, mas escolhi basicamente 4. E hoje eu quero falar do primeiro princípio de igrejas saudáveis, ações comunitárias de igrejas saudáveis, que é o tema da oração. Igrejas saudáveis têm a oração como um princípio inegociável. Igrejas saudáveis não abrem mão da oração comunitária. Veja que no texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja primitiva tendo a marca da oração comunitária como algo muito forte.
Por que eu estou falando da oração comunitária? Veja só, se a oração pessoal, se a oração individual tem um poder, tem um potencial tremendo na vida de quem ora, imagine o que não poderia acontecer, imagine quais seriam os limites quando uma igreja de forma comunitária se reserva a oração, se guarda para orar. Então, nós viveríamos um tempo de muita abundância da ação de Deus se nós abríssemos a nossa mente para entendermos que se a oração individual tem um potencial tremendo, a oração comunitária pode muito mais. O potencial dela é muito mais abrangente. Veja o caso de Davi no Salmo de número 20. Diz a Bíblia que Davi estava muito abatido, muito triste, muito preocupado, porque ele estava indo para uma batalha. E de repente ele foi passando pelas ruas de Jerusalém e o povo foi levantando as mãos e fazendo declarações de bênção, orando pelo seu líder. E enquanto Davi ia passando pelas ruas de Jerusalém, o povo ia declarando que o Senhor te abençoe nessa jornada, que Deus te dê vitória, que o Senhor te dê sabedoria na tua caminhada, que nessa campanha de batalha o Senhor te dê forças. E quando o povo terminou de orar pelo seu líder, por Davi, Davi disse a célebre frase que está lá num versículo muito conhecido. Ele disse: agora eu sei que o Senhor dará vitória ao rei. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao rei. E ele declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Olhem o potencial da oração comunitária, de um grupo, de um povo que resolveu orar pelo seu líder. Aquilo foi uma manifestação, uma injeção de ânimo na alma de Davi que fez ele dizer: agora eu sei que Deus vai me dar vitória. Antes eu não tinha essa convicção, mas agora eu sei disso. Pulando para o texto de Atos, nós vamos lembrar da oração comunitária que a igreja fez por Pedro, que estava preso. O povo começou a orar, a igreja começou a orar, e Deus então mandou anjos que arrebentaram com as cadeias e Pedro pôde então ser liberto daquela prisão. Eu estou muito convencido que a oração individual tem um potencial tremendo na vida de homens e mulheres de Deus. Mas eu estou aqui para dizer sobre princípios de uma igreja que cresce de forma saudável, baseado no livro que eu já mencionei, que é o livro Ninguém Detém, do pastor Elias Dantas. E o primeiro princípio é a oração comunitária, quando nós nos reunimos para orar. Na semana passada, no dia 1º de março, foi comemorado o Dia Mundial de Oração. E a propósito disso, eu resolvi então começar essa nossa jornada por esse tema da oração comunitária. Alguém vai dizer assim: mas bispo, eu tenho orado, eu reservo o meu momento devocional para orar. Eu não estou falando do seu momento individualizado de oração. Eu estou falando de nós estabelecermos como comunidade, como grupo, como igreja local, como denominação, como região, ambientes comunitários de oração. E o que precisa acontecer nos ambientes comunitários de oração? O que precisa conter, o que não pode, o que a gente não pode abrir mão em orações comunitárias? Primeiro, o princípio da adoração. São tipos de oração. A oração que gera adoração. Quando você está ali num ambiente comunitário, num ambiente de culto, ou da sua célula, do seu grupo, do seu ministério, do seu grupo societário, a adoração é um tipo de oração que é exclusivamente pautado na manifestação ou no lembrar de coisas que Deus é, da personalidade dele. É quando eu consigo lembrar dos atributos de Deus e fazer isso ser mencionar esses atributos na minha oração, na minha comunicação a Deus. É reconhecer a personalidade e atributos de Deus, as ações de Deus. E eu torno isso claro, mencionado na minha oração. Então a oração comunitária, quando ela é pautada pelo princípio da adoração, é um tipo de oração que eleva e edifica a igreja. Quer ver um outro tipo de oração? A oração de ações de graças. É quando eu reconheço o que Deus fez,
primeiro na adoração, e eu exalto o nome dele, eu agradeço a ele pelas demandas que ele gerou de vitória na minha vida. A igreja, quando se reúne, o grupo, quando se reúne, a oração comunitária, quando ela é feita na adoração, na ação de graça, ela tem um potencial tremendo de eliminar pecados, como o da murmuração na vida da igreja. Um grupo, uma comunidade que se reúne para orar de forma em que as ações de graça são manifestadas, é uma igreja que elimina a murmuração, por exemplo. É uma igreja, é uma comunidade, é um grupo, é um ministério que não se permite estar focado e voltado para os problemas da comunidade. Por quê? Porque as ações de graças, elas acabam se tornando um meio pelo qual essa igreja, essa comunidade, esse ministério, esse grupo tem um olhar voltado para aquilo que Deus fez. Uma outra forma de nós orarmos de maneira comunitária é a oração de petição ou de súplica. São os pedidos de oração. Quando nós oramos juntos, pedindo pelos desafios uns dos outros, nós geramos unidade de propósitos na igreja. Muitas igrejas não conseguem avançar no princípio da unidade de propósitos porque elas não oram juntas, porque os grupos não oram juntos, porque nós não sabemos quais são as demandas que o grupo tem, que como comunidade nós temos. Muitas das deficiências na nossa unidade se dão porque nós não oramos juntos pelos motivos que são comuns ao grupo. Quando eu não me reúno com você, quando eu não me reúno com o grupo para orarmos juntos pelos desafios próprios do grupo, então eu não consigo viver o princípio da unidade. É um absurdo lideranças locais de igrejas se reunirem apenas para demandarem questões administrativas e nunca orarem juntas. Uma vez eu não vou citar obviamente a igreja local, que eu era pastor, mas uma vez eu fiz uma reunião da clã, da nossa liderança, da igreja, não é do clã, eu falo assim porque temos não metodistas assistindo, não é o clã, é a clã mesmo, que é uma sigla de coordenação local de ação missionária, a liderança de uma igreja local. E uma vez passou de uma igreja, eu me reuni com a clã, com a liderança local da igreja, e eu me reuni apenas para orar com aquela liderança. Nós fizemos uma reunião apenas para orarmos juntos, pelos motivos pessoais e pelos motivos em comum da igreja. E eu já previa que um ou outro fosse reclamar, não da oração em si, mas aquilo que eles achavam que faltou na reunião, que tinha faltado na reunião. E logo depois o irmão veio até mim e falou: olha, a reunião de oração e tal foi bacana, oramos por muitas coisas, mas e as demandas administrativas? A gente não vai decidir nada aqui nessa reunião. Aí eu falei: meu irmão, a coisa mais importante nós fizemos aqui hoje. Como eu não tinha nenhuma demanda administrativa urgente para repassar o grupo, eu então decidi manter a reunião apenas como uma reunião para orarmos juntos, para suplicarmos juntos pela igreja, pelos ministérios, pelas causas que são comuns a nós e pelas causas que são individuais. Você acha que isso não tem relevância? E ele ficou um pouco sem graça ali, porque ficou muito nítido na cabeça daquele líder, uma liderança só se reúne para demandar administrativamente. Então nós precisamos abrir a nossa mente para entender que igrejas saudáveis são aquelas que conseguem fazer da oração um ambiente oficial da comunidade. Não é apenas abrir o culto, vamos abrir o culto, vamos orar. Vamos encerrar o culto, vamos orar. Vamos orar pelas ofertas que levantamos. Vamos orar antes de lermos a Bíblia para pregarmos. Eu não estou falando exclusivamente disso, desses ambientes pontuais e protocolares da oração, que não são menos importantes porque são protocolares. Eu estou dizendo que nós precisamos criar ambientes de estarmos juntos como igreja para a oração. Você já parou para pensar no valor espiritual de fazer com que algumas reuniões de liderança da sua igreja local sejam reuniões
exclusivamente de oração? Você já parou para pensar o potencial de ministérios de administração da igreja, que ao invés de se reunirem exclusivamente para decidirem qual a cor vão pintar o muro da igreja, se reunirem para orarem exclusivamente pelos recursos da igreja local? Você já parou para pensar no potencial de você reunir o ministério que você lidera, do grupo societário que você lidera, que você é presidente ou parte da mesa, e juntar esse pessoal para uma vez na semana, se reunirem apenas para orarem? Oração de adoração, oração de súplica, oração de ações de graças. E uma outra forma que nós podemos fazer da nossa oração um ambiente comunitário de crescimento saudável da igreja é a oração de intercessão. É aquela pela qual nós vamos apresentar a demanda exclusivamente do outro, e não apenas aquilo que nos é comum, que nos são comuns, mas apresentar, além daquilo que é comum do grupo, apresentar também as dificuldades próprias e individualizadas do outro. Porque quando eu oro de forma comunitária, mas por algo que é do meu irmão, que não é propriamente meu, algo que é comum entre nós, eu estou me tornando solidário com ele. Eu entro no lugar dele, eu assumo a posição dele. Eu então me torno mais responsável com a dor do meu irmão, com a demanda dele, com a dificuldade que ele está apresentando, com a dificuldade que a minha irmã está apresentando. Então são vários tipos de oração, mas que de alguma forma todos eles compreendem uma ferramenta poderosa de crescimento da igreja, oração comunitária. Nós temos aí um relato de igrejas saudáveis que cresceram muito em todos os níveis, em todos os aspectos, ao redor do mundo, que em todas elas você pode perceber estratégias específicas e individualizadas, mas em nenhuma delas você vê a oração como algo que está faltando dentro da espinha dorsal. Então, todas as igrejas saudáveis têm a oração comunitária como uma premissa. E eu não poderia jamais terminar esse tempo apenas falando de oração sem demandar para você algo específico, sem apresentar a você um desafio específico. E eu quero, a partir de agora, apresentar o desafio de todos os membros da quarta região. Se você não é metodista da quarta região, mas quer se unir a nós também nesse desafio, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse desafio, mas eu quero convocar a partir de agora, a partir dessa data, do dia 6 de março de 2024, eu quero desafiar que a partir de hoje, 6 de março de 2024, todos os metodistas da quarta região elejam a quarta-feira como o dia que nós vamos orar especificamente pelo crescimento e pelo avivamento da quarta região. Por que a quarta-feira? Porque a quarta-feira já é o dia que nós nos reunimos para orarmos pelo avanço, pelo crescimento da Igreja Metodista do Brasil. Então eu estou adicionando mais uma demanda a você, que você ore especificamente todas as quartas-feiras pela Igreja Metodista da quarta região. Pegue a lista das nomeações pastorais, ore por um distrito a cada quarta-feira. Estou te dando uma ideia, né? Pode orar por um distrito, pegue ali cada igreja daquele distrito e nomine: Deus abençoe o pastor fulano dessa igreja, abençoe a pastora Cicrana, abençoe o missionário Beltrano, abençoe essa igreja. Vai pegando aí, cada quarta-feira, 1 ou 2 distritos. Se você quiser orar por todos os distritos, nominalmente, ótimo. Mas se você não puder, ore por 1, 2 distritos, nomine. Ore pelo bispo, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela sede regional. Pare de ficar falando mal da sede regional. A sede regional é uma benção. Pare de ficar falando mal da igreja. Ore pela igreja. E eu tenho certeza que a oração comunitária, Deus vai começar a ouvir várias orações ao mesmo tempo, no mesmo dia. Nós somos mais de 30 mil metodistas na quarta região. Se 30 mil vozes, mais de 30 mil vozes,
começarem a se levantar todas as quartas-feiras, o potencial da oração comunitária vai mover os céus. Então você tem um desafio, hein? Toda quarta-feira, além de orar pela Igreja Metodista no Brasil, você vai orar pela igreja na quarta região. Pegue as nomeações, ore nominalmente por cada pastor, pastora, por cada igreja, por cada secretaria, por cada pessoa que lidera a nossa igreja. Nós vamos orar agora, terminando esse tempo. Na semana que vem eu vou falar sobre a santificação no ambiente comunitário como ferramenta de igrejas saudáveis. Hoje nós falamos sobre a oração comunitária. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, onde o desafio da oração comunitária, além da oração individualizada, a oração comunitária, é apresentada para nós como um benefício tremendo de igrejas que crescem, igrejas saudáveis. E nós queremos ser parte, queremos ter uma igreja e queremos ser partes de uma igreja saudável na Igreja Metodista da Quarta Região. E por isso, Deus, nós estamos recebendo com alegria a convocação de orarmos a partir de hoje, em todas as quartas-feiras desse ano, orarmos especificamente, Deus, pelas igrejas locais, pelas lideranças das nossas igrejas. Deus, esse movimento de oração que é nacional, que já foi iniciado há alguns meses, nós queremos também que ele seja concentrado aqui na quarta região e que haja, Deus, muitos frutos a partir disso. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu não pedi no início, eu vou pedir agora. Curta, comente e compartilhe o link dessa transmissão para o maior número possível de amigos e amigas. Até a próxima quarta-feira, querendo Deus. O Senhor te abençoe. Tchau.